Bem, eu vou dar, então, não preciso terminar hoje essa colocação da verdade de Heidegger, porque eu queria fazer na próxima vez a conferência sobre a essência da verdade, mas que batem, quem faz uma, fez a outra. Entretanto, tem algumas diferenças que às vezes vale notar, mas não tenho nenhuma pressa de fazê-lo, porque eu quero falar um pouco da verdade profética, isto é, da Idade Média, que não ia falar, mas é um tema assim que se entrelaça muito bem com essa questão da verdade. Questão da verdade na filosofia antiga e com a filosofia moderna. Sempre Heidegger é um que está em briga, por exemplo, com a filosofia e o conceito de verdade medieval. Então é importante tê-lo, sim, com certa clareza. É só para dizer, eu trouxe aqui um livro sobre a verdade. Um livrinho de Tomás de Aquino, 500 páginas, que são todas questões, são 29 questões, disputadas livremente. Está em latim, não sei se tem a tradução portuguesa, mas é questões disputate de verdade. Tudo sobre a verdade, tudo sobre a verdade. E faz no estilo medieval, ou seja, do sic et non. Então, afirma-se que existe a verdade. Outros dizem que não existe verdade nenhuma. Eu, porém, tenho a seguinte posição. É assim que trabalhava a filosofia e a teologia medievais. Então, é um livrão. E eu estudei longamente isso aqui, lá na Universidade de Lovaina, especialmente a primeira parte, onde trata o conceito de verdade na visão medieval, que é o mais completo de todos. Eu vou passar uma súmula para vocês desse capítulo abstruso, difícil, mas muito importante. Sim, também, para que eu não esqueça, estava falando com a doutora Sara primeiro, para que eu não esqueça de dizer uma palavrinha sobre a importância de Heidegger. Tem gente que critica severamente as posições de Heidegger, com razão. Ninguém tem a verdade, ele mesmo é o primeiro a dizer que não existe uma verdade estabelecida. Então, com razão, tem muita gente que discorda e discordou, e muitíssima gente por razões políticas, com toda a razão. Ele teve um passado curto, mas realmente ligado ao nazismo. Então, não era possível, para um filósofo do porte dele ignorar, fazer esse tamanho erro. Mas ele ficará na história, creio eu, por três principais razões que vendo por minha conta. É o seguinte: primeiro, a ideia de que a filosofia é uma interpretação. No outro semestre eu falei um pouco disso, dando um curso sobre a introdução de Ser e Tempo, e no parágrafo 7º se fala disso. Então, fazer filosofia é fazer interpretação. Não é, portanto, dizer a verdade estabelecida, definitiva, não. É uma leitura interpretativa desse conceito. Isso é muito importante. Então, a interpretação é sempre e só aproximativa. A ciência procura cada vez mais chegar ao núcleo radical das coisas, as leis da física, as leis da biologia, enfim, dizer de fato, cientificamente, o que a coisa é. Como eu aqui estou bebendo água, H2O. É a explicação científica do que é este fenômeno água. Filosofia não é uma ciência desse tipo, não. Ela é só interpretativa. E o Heidegger se firmou nessa ideia porque ele, de certa forma, transformou a hermenêutica
E o primeiro grande hermeneuta foi Aristóteles, que escreveu o primeiro tratado de hermenêutica, mas era a hermenêutica do texto. Como é que se lê um texto de filosofia para que o pensamento seja bem balizado? Então, só de texto. A Idade Média, a mesma coisa. A mesma coisa. E tinha uma razão fundamental, que deviam interpretar a Bíblia, ler a Bíblia, e não podia cometer erros teológicos. Então, a arte de bem conduzir o pensamento, que é a hermenêutica, era fundamental. Ele transformou essa hermenêutica em metafísica. Este livro, Ser e Tempo, é de fato um livro de metafísica, que ele não usa tanto a palavra metafísica, mas é uma ontologia, que é a mesma coisa. Dizer metafísica e ontologia é a mesma coisa. Só que ele não usa muito a palavra metafísica porque é totalmente medieval. Sim, então isso aqui é uma metafísica, é uma ontologia de quê? Da existência humana, nada mais. Isso eu já falei bastante aqui. Segundo conceito, que me parece que permanece em Heidegger, será a verdade horizontal, que é isso que estou devendo hoje. E começarei falando disso, a verdade horizontal, isto é, a verdade temporal. Temporal. Esse foi um ganho extraordinário, por isso da importância desse parágrafo. Aqui, e tudo que Heidegger falou sobre a verdade é importante, porque não é uma definição da verdade, é uma interpretação temporal, como o título seminário é exatamente isso, a verdade como desvelamento provisório. Falaremos depois. O terceiro conceito permanente, acho eu, em Heidegger, é a questão do sentido. Questão do sentido. O sentido como tema central da filosofia. E tanto que ele já começa dizendo, a minha questão é a questão do sentido do ser. Sentido. Então, e o sentido deste ser, o ser humano, ele chama de Dasein, é de todo o conjunto. Como eu disse aqui tantas vezes, repito, porque isso é fundamental, se trata de fazer uma filosofia que busca, procura, não define, mas procura sempre o sentido do mundo, do homem e da história, para dizer tudo, também da ciência. Mas nesses três conceitos, mundo, homem e história, a gente envolve todos os saberes. Ou seja, ter uma compreensão desse conjunto das coisas. Ele trata longamente aqui o conceito de compreensão. E como já falei aqui, a compreensão compreender significa compreender, mas significa aqui, em latim, essa palavra se compõe desse cum e prendere. Cum significa colocar junto, juntar as coisas. Então eu junto o mundo, nós seres humanos, porque somos capazes de compreender, e a história que nós fazemos. Uma compreensão global disso tudo. E esse tema é inesgotável, o tema do compreender. E como eu falei outra vez, e mantenho essa ideia, essa compreensão de que ele fala, compreender o mundo, o homem e a história. De fato ele não diz assim não, mas diz o ser em geral. O ser em geral é uma ideia abstrata. Esse ser em geral é este. O mundo, o ser humano
a história que ele faz. Esse que é o ser. Né? Se trata de encontrar o sentido dele. Provavelmente, Heidegger nunca disse isso, mas provavelmente se pode entender esta compreensão, digamos, universal, no sentido que ele apela para Deus. O compreender o mundo finalmente implica uma pergunta radical, que é da teologia, que é dos homens de fé, que é de Aristóteles, que é de Platão, enfim, encontrar um princípio último, primeiro motor. Gostaria que Heidegger estivesse aqui para confessar isso, que ele nunca confessou, e eu descobri por mim mesmo, acho que não é que descobri, eu entendi assim aqui, isto é, fazendo esse curso no outro semestre e nesse. Bem, então, quero chamar a atenção, vocês têm curso de Heidegger aqui? Alguém dá curso de Heidegger? Quem? O Gilvan. Sei. Ele estudou mais Nietzsche, mas Heidegger comentou Nietzsche à saciedade. Bem, vou entrar na matéria de hoje, ainda ficando um pouco em cima disto, isto é, recordando alguns conceitos que já emitimos outra vez, mas que vale a pena repetir. Ou seja, nós temos duas grandes formulações da verdade. Uma formulação que eu chamei vertical e uma segunda é a horizontal, essa que nós estamos ensaiando iniciar hoje. Na verticalidade, eu falei que então Platão busca a verdade das alturas infinitas. Explanei isso como pude. E Aristóteles, pelo contrário, busca a mesma verdade nas profundidades insondáveis, abismais, dizia eu outra vez, é assim mesmo. E a Idade Média procura a verdade profética, isto é, a verdade absolutamente inacessível. Nem com Platão, nem com Aristóteles chega-se a essa situação. Queria ler um trecho do discurso de São Paulo, em Atenas, discutindo com os filósofos da época. Esqueci em casa o livro, mas eu lerei na próxima vez. Então, a verdade divina, transcendente, absoluta, ela é absoluta mesmo. É inacessível. Nós não podemos aceder a esta verdade. E esta era a fé medieval que vinha da Bíblia, da tradição judaica, que vem do budismo, que vem dessas visões transcendentes do universo. Entretanto, este ser supremo que Platão, Aristóteles, talvez tentaram conseguir aceder pela busca da infinitude pelo alto e na profundidade abismal, que é o primeiro motor, a Idade Média chegou por via da fé. Mas a fé em quem? Nesse ser superior, inacessível, mas que fala através do profeta. Eu vou explorar um pouquinho esta ideia depois. Tá bom. Já mais ou menos salientei as características dessas concepções, ou seja, a concepção vertical da verdade é sempre, ou da profundidade, é sempre a busca de uma verdade permanente, a verdade definitiva. E na Idade Média se chamava essa busca
A busca da verdade perene. Esse aqui é um livro que procura veritas perennis. Perennis, em latim, é a verdade perene, permanente, definitiva. Ao passo que, na verdade horizontal, como acabo de falar, se busca a verdade sim, mas aproximativa apenas. E, meu Deus, nós temos muitas verdades fundamentais do mundo. Muitas. As principais, por exemplo, os gregos pensaram o sentido do mundo metafísico. Metafísico. Notadamente Platão e Aristóteles, mas os outros grandes pensadores, exatamente como eles. Um sentido do mundo metafísico. Os romanos, Império Romano, com sua filosofia também, que era estoica, procuravam um sentido de expansão do mundo. E os romanos se expandiram em todo o mundo conhecido, e é isso que era o sentido para eles. O sentido do mundo para o cristianismo e o judaísmo é transcendente. Essa vida, esse processo temporal, ele é provisório, porque estamos em trânsito para um mundo superior e inacessível ao pensamento humano. Na Idade Moderna, que é a nossa, nós somos continuação da Idade Moderna. Se procura o sentido do mundo onde a razão triunfe. É o triunfo da razão. Triunfo da razão. Com Kant, é o filósofo disto. Triunfo da razão que agora tem suficiência de explanar tudo o que convém ao homem e explanar tudo cientificamente. Hegel, o sentido do mundo é o quê? É o triunfo, sim, da liberdade. Liberdade. Então, o que nós temos exatamente a projeção do espírito no tempo, né? E vai até a inteligência, e a inteligência se organiza em sociedade, e a sociedade, finalmente, através da constituição, das constituições modernas, realiza a liberdade. Somos todos livres dentro de um espaço que chamamos país, chamamos nação, e é o máximo que nós podemos fazer. Isto é o máximo de desenvolvimento do ser humano, é alcançar a plenitude da liberdade numa sociedade organizada. Hoje diríamos democrática. Marx também tem uma cosmovisão de Marx, mais no sentido político, mas ele disse uma coisa extraordinariamente grande quando nas teses sobre Feuerbach, a penúltima, a oitava, ele diz que eu também sou socialista, mas o meu socialismo é um socialismo moderno, não como os antigos socialistas que ele combatia. Ele diz que a outra forma de capitalismo era aquele socialismo, mas o socialismo que busca a humanidade socializada, a humanidade, tudo. E a sociedade, como é que se diz, a humanidade socializada não comporta divisão de classes, não comporta partidos, não comporta as diferença de bens materiais. Então, quem leu literalmente Marx se atrapalhou. A União Soviética tentou fazer isso. Virou uma tremenda ditadura de uns poucos que se completavam, e a União Soviética implodiu
não porque alguém a perseguiu, mas pela sua falsa leitura errônea de Marx, entre as quais, sem dúvida, esta: a humanidade socializada não significa o que queriam aqueles pseudo-marxistas, isto é, a sociedade sem classes, sem isso, sempre haverá diferença de classe. O que é importante é que nessas nossas diferenças reine a justiça, a igualdade, sim. Não é preciso ter igualdade absoluta, mas a igualdade que seja digna para todos. Isso é fundamental e é doutrina de Marx, assim, que passou os séculos, 2 séculos já, e certamente vai vigorar como inspiração. Hoje, nós estamos ao contrário dessa visão. Hoje, eu tentei aqui dizer qual é o fim, qual é o sentido do mundo de hoje, na contemporaneidade. Quem é que pode dar um chute? Que sentido? Eu citei os possíveis sentidos do mundo que se deu no passado, mas hoje nós temos e vivemos nesse sentido global também, dado pela nossa era, né? Creio eu, é a minha interpretação, usando uma palavra de Heidegger: nós estamos na era da razão então triunfante, porém essa razão triunfante, ela se tornou uma razão calculante. Hoje a nossa razão é científica e econômica, sobretudo. Isso é o cálculo, né? Então, é o triunfo da razão calculante. Pela tecnociência, vivemos e respiramos tecnociência em tudo que é lugar, especialmente agora, o mais recente, é nos meios de comunicação. A razão calculante e triunfante pelo capital, pelo consumismo e pelo poder bélico. Acho eu que esse é um pouco o sentido, que, claro, ninguém de nós concorda com esse, mas respiramos, nos movemos dentro dessa realidade brutal. Então, eu diria, nós criamos uma razão calculante, sim, pobrezinho, mas vivemos uma era muito pobre da nossa razão. Tão pobre que, por exemplo, não se lê muito os pensamentos clássicos, que são todos vaporosos, falam de coisas transcendentes, coisas que não servem para nada, servem para tudo. A busca de sentido serve para muito. Entretanto, hoje respiramos um mundo bastante contrário. Até mesmo nós, filósofos, professores de filosofia, estudantes de filosofia, nos especializamos em alguma coisa, especialistas absolutos. Então, se encontra professores que só entendem de um autor. É muito importante, notadamente se um autor é notável. Entretanto, não basta. A filosofia tem seu momento global que eu procuro passar aqui. Bem, isso é na introdução geral. Agora eu venho a uma parte um pouco mais concreta, que eu já introduzi, que é a verdade profética, da qual eu não queria falar, mas não resisti e trouxe aqui uma pagininha só para comentar. A palavra profética. Então, como falei, se trata aqui de uma verdade absolutamente inacessível à razão. Nem pela profundidade aristotélica, nem pela altura platônica, é tangível. Entretanto, ela se torna acessível pela voz do profeta,
profeta é aquele que fala em nome de. Esse é o profeta. Ele fala em nome de, e no caso dele é de Deus. Entretanto, o profeta não é um que anuncia coisas futuras. Nunca existiu esse tipo de profeta. Não anuncia coisas futuras. Mas o profeta é aquele que lê tão profundamente o mundo em que ele está, que descobre no fundo dele um apelo do que poderá acontecer, ou de que pode ser a realidade. Esse é o profeta, que interpreta os fatos que vive um povo, por exemplo, Israel, o povo cristão, que interpreta os seus fatos históricos e descobre lá uma mensagem divina, no caso, profética, e que, com o passar do tempo, ela é escrita e se formam assim os livros sagrados. Livros sagrados. Tem muitas, tem a Bíblia, o Corão, os Vedas e o budismo em geral fizeram isso. Mas não é tanto disso que eu vou me ocupar. Por exemplo, os profetas que mais conhecemos são os profetas Moisés, toda a série dos profetas, e o último deles é Jesus. Jesus que, no fundo das coisas, ele encontra só uma pregação de Cristo, não é de muitas coisas. E tem 4 narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 narrativas, 4 maneiras de desenvolver o conceito de Jesus. Não, ele ensinou uma coisa só, em nome de Deus aí, que o ser humano terá uma vida eterna. Esta única pregação diferente de Jesus é essa aqui. O resto, como ele diz tantas vezes, o resto, Moisés e os profetas já falaram. Não falaram, porém, com toda a clareza desta aqui, desta que anuncia a vida eterna. Sim. Então, se trata a verdade profética, se trata de uma verdade absolutamente transcendente, divina, inacessível à razão, mas também uma verdade absolutamente imanente, temporal, que está nas coisas, A verdade religiosa não está nas nuvens, e Deus não mora lá em cima nem aqui embaixo. Ele mora onde está o ser. Onde está o ser, onde tem a existência, é ali que ele mora. Ou seja, essa verdade transcendente e divina, inacessível, ela é também imanente às coisas, imanente à história, imanente ao acontecer do mundo. E descrever isso é dificílimo. E a teologia se perdeu muitas vezes tentando explanar isso. Entretanto, o acesso à verdade, eu não falei isso outra vez porque fiquei mais no geral, de Platão e Aristóteles. A verdade, de fato, é uma relação. Uma relação entre a nossa mente e a coisa de que se fala. Então, sobre esta mesa está uma garrafa de água. Esta minha proposição, ela é verdadeira, porque vocês constatam aqui, eu estou falando de uma mesa retangular, sobre a qual está um frasco
de água. Essa é verdadeira. O livro está sobre a mesa. É uma proposição verdadeira. Ou seja, a verdade é uma relação entre o pensamento humano nosso e a coisa que existe lá fora. Coisa que existe lá fora. Isso é longo explicar, notadamente na Idade Média, na época da verdade profética, especialmente pelo processo, e eles quiseram explicar tudo. Hoje não precisamos de tanta explicação, mas essa relação se dá em 3 momentos. Como é que se diz? A garrafa de água está sobre a mesa. Ela passa por 3 momentos. O primeiro momento é ver. Ver. Isto é, o testemunho dos sentidos. Sentidos. Veem as coisas. Formam imagens. Entretanto, são imagens muito concretas. É o frasco de água, este frasco ali, sobre esta mesa aqui. Então, é uma imagem muito material ainda. Muito material, de coisas. Entretanto, o segundo momento é a memória e a fantasia. A memória nos passa lembranças. Lembranças de coisas passadas da vida da gente, de pessoas, de acontecimentos, enfim, passados. A fantasia, ela cria mundos, cria cenários, às vezes cenários catastróficos, ou outras vezes cenários sublimes. Isto é, estes ainda seguem sendo imaginações de coisas. Então, nem o testemunho dos sentidos, nem o sentido da memória e da fantasia, que eles chamavam sentidos internos. Memória e fantasia são sentidos internos, e os outros sentidos são sentidos externos. Pois é, nem eles nos dão a globalidade da verdade. Nem os sentidos externos, nem os sentidos internos. Mas é a inteligência que, através dessas imagens todas, sensitivas e memorativas e fantásticas, ela elabora o conceito universal. Isto é, ela despoja todos esses elementos de imagem, seja ele de uma mesa com uma água em cima, seja ele de memórias de coisas passadas, de cenários que eu construí com minha fantasia. Ela sai fora disso aqui, de tudo isso, e essas imagens oferecidas pelos sentidos de alguma forma, a inteligência tira daí, abstrai a essência da coisa. Esta que é a verdade, a essência da coisa. Ela abstrai. Então, por isso que isso que acabo de falar é o famoso processo de abstração da filosofia medieval, sobretudo, que era muito importante para a teologia, mas também para a filosofia. Eles criaram, assim, Santo Tomás de Aquino discutiu muito sobre essas coisas, como é que se fazem e tal, que não precisamos mais. Hoje a psicologia tem outra leitura dessas coisas profundas, que se explicavam pela metafísica. A inteligência, enfim, abstrai a essência da coisa. No nosso caso, por exemplo, humanos, aqui são todas pessoas individualizadas, homens, mulheres, sentados numa cadeira e tal. Eu tenho imagem de todos vocês na minha frente. Mas eu tenho uma que vale para todas as individualidades que estão aqui. Todos aqui. Mesmo uma criancinha que estivesse aqui com a mãe, mesmo uma criancinha,
ela é e se define como animal racional. Este é o papel da inteligência, abstrair o universal permanente nos seres daquele tipo, daquela espécie, no nosso caso, animalidade e racionalidade, o elemento permanente, que foi dos séculos anteriores, milênios anteriores, é assim, e não tem outra maneira de se ter um ser humano pensante a não ser através da animalidade e racionalidade, sempre. Por isso que as essências eram consideradas eternas. E Platão as colocava num mundo diferente, mundo superior, chamado divino. Aristóteles não, mas encontrava esse mesmo núcleo fundamental da essência das coisas através, eu falei outro dia sobre Aristóteles aqui, através do processo da causalidade que chega finalmente ao conceito de uma causa primeira, que ele chama de motor imóvel, e esse é eterno. Para Aristóteles existia uma coisa só eterna, o primeiro motor, que causa todas as outras coisas sucessivas, causa o mundo. Os medievais fizeram o mesmo exercício. A razão profética, enfim, fez exatamente esse exercício. Só que não encontrou nem um mundo superior, platônico, das essências divinas, nem um primeiro motor, mas encontrou o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia, é isso. Então, o mundo superior de Platão e o mundo em profundidade de Aristóteles, finalmente os medievais acharam que encontraram aquilo que de fato existe na maior profundidade, que não é um motor, mas é Deus. Ipsum esse, o próprio ser. Como diz Moisés no livro do Gênesis, então tem lá aquela história que Moisés viu uma labareda que saía lá de uma planície, uma labareda e que não apagava, nem queimava coisas, era uma chama esquisita, e foi lá perto e interrogou a chama. E a chama respondeu assim: vai e conduz meu povo para fora, liberta o povo da terra do Egito, vai e liberta o meu povo. E de repente Moisés interpela, diz: mas Senhor, que me mandas libertar o povo, em nome de quem eu vou? Quem que você é? Deus se definiu: eu sou aquele que é. Ou seja, o me mandou. Tomás de Aquino, lendo as palavras, diz: isso aí, esse é Deus. Deus, que Aristóteles não podia aceder, nem Platão, mas que chegaram perto, arranharam essa realidade. Mas a razão mas dizer Deus é dizer uma verdade que transcende absolutamente a minha condição racional. Então, só alguém que fala em nome dessa realidade transcendente é que eu acredito. Eu não acredito em Deus, que nunca vi. Acredito no testemunho que o mensageiro dele me passa. Então, a verdade medieval, vou fazer aqui um quadrinho, a verdade medieval era triangular. E esse quadrinho aqui é aquele capítulo que eu mostrei, o primeiro, Utrum Verum Sit, sobre a existência da verdade. Então, esse capítulo é complicadíssimo. Isso.
O primeiro capítulo, digamos assim, tem 10 perguntas, 10 questões. A primeira questão é, primeiro, pergunta-se o que é a verdade. Então ele define aqui o que é a verdade e daqui a gente tira, ele não falou isso, mas se tira a ideia de verdade triangular. Então aqui tem a ideia de triângulo. Deus está no topo, aqui está o mundo das coisas, e aqui estamos nós. Então a verdade desce do mundo superior. Isto é, Deus cria o mundo, mas cria, o homem, o animal, o vegetal e o mineral. Isto é, essas 4 coisas absolutamente visíveis. Muito bem, e essas 4 coisas visíveis, ou seja, todo o mundo que nós conhecemos, todo esse mundo aqui, ele é encarnação da ideia que Deus tinha de nós na sua transcendência. Isso é bem platônico. As essências para Platão são eternas. Para a visão de fé, esse mundo eterno platônico não existe, mas existe Deus que tem na sua cabeça, digamos assim, na sua inteligência, tem a essência de todas as coisas. Nem Deus pode fazer um ser humano diferente deste animal racional. Nem Deus pode fazer um vegetal que não seja uma matéria vivente, um animal que não seja matéria senciente. Tem que usar esses ingredientes, tem que fazer, senão não faz nem uma planta, nem um gatinho e nem um ser humano. Tem que ser. Mas por quê? Porque ele é essas coisas todas. Deus não é que tem uma pluralidade platônica na sua mente, não é? Mas Deus é. Eu sou o é. Vai lá e diz ao povo que o é me mandou. Esse é tudo. É tudo. Existe uma ideia só, então. Ou existe uma realidade só. Que em vez de ser um primeiro motor que move, que causa todos os outros, ele é um ser divino, transcendente e tal. Então, assim é. Esse mundo aqui é a encarnação dessas ideias. Agora, aqui no outro ângulo, estamos nós, que somos capazes de entender esse mundo das coisas que Deus fez. Eu sou capaz de, através da análise das coisas que vemos, dizer, este aqui é um animal pensante, esse outro aqui, ele só sente dor e prazer, portanto, ele é um animal que chamamos irracional. É errado, é uma definição muito negativa, mas o animal é um ser material, senciente e que tem dor e prazer tanto quanto nós. E assim por diante. Ou seja, nós somos capazes, através do processo de abstração, tirar dessa realidade mundo, abstrair estas essências. Então nós conhecemos as essências eternas, sim, que estão em Deus, que estão nas coisas, e as temos na nossa mente. E aqui o processo de retorno, ou seja, as minhas ideias aqui, elas batem com a ideia divina e eterna. Por isso que ela é triangular. A verdade é triangular. Uma adequação, portanto. Agora que eu faria o intervalo para você beber, eu vou entrar em Heidegger.
Desculpa aí esse retrospecto que fui tentado a fazer. Heidegger, então. Como eu falei, nós recapitulamos e juntamos a um ponto, esse da verdade profética, a verdade vertical e da profundidade, que são verdades atemporais, fora do tempo. Tanto Platão, como Aristóteles, como o Deus de Moisés, eu sou aquele que é, são fora do tempo, são atemporais. Então a verdade que falamos até agora é uma verdade atemporal, que para subsistir tem que sair do tempo. É isso que é. A verdade não suporta o tempo, não suporta o tempo. Heidegger, creio eu falei no comecinho, é o primeiro a tentar buscar a verdade temporal, que eu chamei de horizontal. Ou seja, a verdade é um desvelamento. Que se diz em grego aletheia. Aletheia. Que ele sacou, analisando a palavra, sacou esse conceito de, como se diz, verdade como desvelamento. Porque o aí é privativo, não, letheia coisa. Então, é desocultar a coisa. Desvelamento, então, é aletheia, mostrar aquilo que está oculto, escondido. Isso é o que está escondido, diz ele desde a primeira página, Ser e Tempo, é o sentido do ser. É o sentido do ser. Isto é, o sentido do ser global. Mundo, homem e sua história. Verdade, então, é a totalidade de sentido. Totalidade de sentido. Isso é, o universo é uma totalidade que faz sentido. E que nos cabe, a filosofia consiste exatamente em correr atrás desse sentido oculto. E que procura desocultar, desvelar, mostrar. Quem fez o curso passado comigo, eu dei essa parte e que se encontra substancialmente no parágrafo 7º. Parágrafo 7º, que fala exatamente do conceito de fenomenologia, se completa no parágrafo 44 que estamos comentando. Esse é o parágrafo 44 de Ser e Tempo, que falarei então no próximo seminário, sobre a essência da verdade, que tem alguns elementos diferentes, mas a substância é exatamente o mesmo. Então o universo é uma totalidade que faz sentido, e fazer filosofia é a busca desse sentido, que nunca se encontra. É importantíssimo isso, nunca se encontra de forma definitiva. Não existe um filósofo,
ou um teólogo que tenha passado, que esteja vivo, ou para o futuro, que consiga aprender todo o sentido, de sorte que anunciamos aqui o sentido universal, completo, ninguém mais acrescenta nada. Por quê? Porque ele nunca termina de ser, porque a inteligência, Heidegger fala toda hora disso, é capaz de se perguntar, é capaz da pergunta. Isso é importantíssimo, essa palavrinha em Heidegger. Eu sou o ser capaz da pergunta. E cada um de nós faz uma pergunta diferente. E se eu, por acaso absurdo, encontrasse o sentido final de tudo, amanhã cedo qualquer um de vocês dizer, não, peraí, eu penso diferente dessa coisa. Essa totalidade pode ser vista diferentemente. Então, isso é o sentido, é sempre novo. Sempre novo. Sempre novo. E por isso que eu já disse aqui, repeti na introdução desse seminário de hoje, que Heidegger constantemente fala daquilo que é digno de ser questionado. Atrás dessa totalidade toda, para Heidegger, está aquilo que é digno de ser questionado. Eu acho que esse digno de ser questionado se chama Deus, mas ele nunca falou. Cabe a nós interpretar. Então, nós temos o sentido do mundo, o ser humano, a história, voltada para um sentido mais profundo e final, que seria Deus. Então, se esse pensamento proceder, como procede pelo menos até aqui, o sentido do mundo, do humano, cósmico e histórico, tirar essa outra raiz não é absurdo. É muito provável que esse ser digno de ser questionado seja Deus, que nunca fala. Mas seria o sentido supremo dos teólogos, sentido supremo de Platão, sentido supremo de Aristóteles. Seria assim. Então, se assim for, nós encontramos na horizontalidade do tempo a própria realidade absolutamente transcendente. E isto é importante que seja dito, não na forma vertical, Platão, Aristóteles, medievais, mas que seja dito em forma temporal, horizontal, horizontal, nossa linguagem. E esse tipo de descrição, ele é único em Heidegger. Não existe um pensador anterior que tenha assinado isso, e tudo a partir dessa palavrinha ali, aletheia, não velamento. Então, desocultamento, desocultar a coisa. Que essa coisa é o ser. E o ser, como é que é? É o ser do mundo, do homem da história, e finalmente, o supremo oculto, ele só é acessível por aceno. Por aceno. Eu esqueci a Bíblia em casa, mas eu leio aqui, vou resumir, o discurso que o apóstolo Paulo fez aos atenienses, que eram estoicos e epicureus. E diz lá o texto, que provavelmente é de São Lucas, que descreve essas coisas, dos Atos dos Apóstolos, ele diz, eram curiosos, e estavam todos os dias na praça discutindo sobre as coisas deste mundo. E era assim mesmo. Naquele tempo não tinha escola como hoje, mas tinha grupos, havia escolas onde se discutia nesta direção de Platão, onde se discutia nesta outra direção de Aristóteles. E tinha os estoicos,
que, como a palavra diz, stoa, em grego significa pórtico. Aqueles que se reuniram no pórtico de Atenas. E eles ouviram falar esse pregador que passava por Atenas. E Paulo passava a semana inteira xingando os monumentos divinos que ele encontrava, todos os deuses. Então chamaram, falou, parece que está anunciando deuses novos, vamos ouvir. Então Paulo começou, vocês são grandes religiosos, atenienses, parabéns, vocês me aparecem como um povo muito religioso, porque vejo em toda parte monumentos aos deuses. E encontrei um onde está escrito, um monumento então ao Deus desconhecido. Pois eu venho falar desse. E começou a falar, essa divindade, esse Deus que criou o céu e a terra, fez o universo, as essências, projetou as essências, coisas de seres humanos, animais, plantas, minerais, tudo foi criado por ele. E também, diz ele, estabeleceu as estações, estabeleceu a duração dos seres humanos. Para que, isso que é a parte mais filosófica, para que o ser humano, vendo esse mundo, vendo o mundo, o descubra a divindade, ainda que seja de forma de tatear, né? Tateando, né? Somos cegos para essa suprema realidade. Entretanto, podemos vislumbrar que ela existe. Isto é que diz o sentido dessas criaturas todas, exatamente o triângulo que eu fiz. Deus, que ele produz e projeta na natureza o seu próprio ser em imagens de animais, plantas, pedras, não é só o homem que é a semelhança de Deus, mas todo o universo é. Muito bem, elas nada mais são do que um espelho do é. É isso que ele quer dizer. Ele diz, e olha, então os deuses que vocês veneram não estão longe de nós. Não estão longe de nós. Porque nele, nós movemos, existimos e somos. Eu tenho o ser que vem de lá. Então, e isso não é divino, não é divino. Os vossos poetas disseram isto, que nós somos da raça dos deuses. A raça dos deuses. E mais, ele termina assim o discurso, ele estabeleceu o julgamento do mundo, que será feito através de um profeta que ele ressuscitou. E aí acabou o discurso porque o mandaram embora. Portanto, chega. E hoje está encerrado, porque outra vez ouviremos que eles todos esses filósofos eram contra a ressurreição. Então, Paulo depois nunca mais falou em sabedoria humana, em filosofia, só falou da Bíblia. Mas isso para dizer que a realidade divina, segundo essa visão, que era filosófica, os vossos poetas disseram essa, mas que também os medievais cultivaram, dá para constatar que Deus está no tempo e que todos nós somos uma presença divina de um jeito ou de outro, mas o universo, é só pegar os livros sagrados, o universo canta a glória de Deus, canta. Ou seja, o universo é uma encarnação dessas supremas realidades. Então, o mundo, a história de cada um de nós, ser humano, somos essa totalidade. E talvez no fundo disso seja aquilo que é digno de ser pensado. Esse é um dos maiores pensamentos de Heidegger, e como eu dizia na introdução,
é um dos pensamentos que certamente vai permanecer para a discussão. Nada disso que eu estou dizendo aqui é verdade, mas é uma certa aproximação. Sim, agora eu iria direto ao texto. Quem é que quer ler o texto? A doutora Sara quer ler? Sim. Desmarquei. Isso é um pouquinho longo, mas precisamos lê-lo. É daqui até aqui embaixo. Depois vamos ler o resto. Daqui até aqui. A tese de que o lugar genuíno da verdade é o juízo não apenas é erroneamente atribuída a Aristóteles, como constitui, no que respeita a seu conteúdo, um desconhecimento da estrutura da verdade. A proposição não é o lugar primário da verdade. Ao contrário, a proposição, enquanto modo de apropriação da descoberta e enquanto modo de ser no mundo, funda-se no descobrimento ou na abertura da presença. A verdade mais originária é o lugar da proposição e a condição ontológica de possibilidade para que a proposição possa ser verdadeira ou falsa, possa ser descobridora ou encobridora. Compreendida no sentido mais originário, a verdade pertence à constituição fundamental da presença. Sua expressão significa um existencial. Com isso, preeminência a resposta à questão do modo de ser da verdade e do sentido da necessidade de se pressupor que verdade se dá. No Dasein, na abertura. Tá. Vou fazer, quem tem seu tempo pode acompanhar, é o último parágrafo, grande, antes da terceira parte, a letra C, então, que trata do modo de ser da verdade. Isso é a proposição dele, que já estou anunciando aqui para vocês. Não estou seguindo a ABC dele, mas estou já colocando. Mas isso aqui é absolutamente central. Então, um pouquinho ad literam, como diziam os antigos. Então, o lugar da verdade, que era a proposição. Esta garrafa de água está sobre a mesa. Então, a verdade dessa proposição, essa proposição é verdadeira porque de fato é assim. Me esqueci de dizer primeiro do triângulo. A verdade divina, Deus, é a verdade divina. Este mundo aqui de qual estamos falando, o mundo, nós humanos, a nossa história, essa é a verdade ontológica. Esse triângulo era a tríplice verdade, a verdade é triangular, porque ela é divina, ela é ontológica. Ou seja, a verdade das coisas. Vamos ver depois as conclusões que ele tira, que não são lá muito significativas, mas dá para entender o que ele quer dizer com essa colocação, que é correta. Os medievais, então, a verdade divina, a verdade ontológica, e nós, o terceiro ângulo, nós temos a verdade lógica. Nós só somos capazes da verdade lógica, ou seja, a verdade na mente. A nossa razão, que é capaz de fazer todas aquelas abstrações que eu falei e tal. Então, a verdade lógica, ela estabelece uma proporção entre essa abstração
o, a garrafa está sobre a mesa, a garrafa de água está sobre a mesa, essa é uma proposição, essa é uma abstração, essa é uma verdade lógica. A água está sobre a mesa. Verdade lógica. Ou seja, eu captei a verdade ontológica e a trouxe para dentro de mim. Então existe uma proporção entre essa proposição e a coisa que de fato é. Ou seja, como Heidegger vai dizer, não, ele não diz, mas claro que implicitamente ele diz que antes do ser humano, antes da evolução, portanto, do ser humano que chegasse a produzir ao ser pensante, não existia verdade nenhuma. Mas o que havia? A verdade ontológica de cada coisa, que surgiram primeiro do que nós. Nós somos assim, por assim dizer, a última realidade a aparecer dentro do processo evolutivo. Pois é, antes que existisse o ser humano, então o que existia? A verdade ontológica, que depois em mim se torna lógica. E em Deus é a verdade divina, eterna, imutável e tal. Mas essa verdade eterna, divina e imutável vem para as coisas e vem para a minha mente, e esta minha mente corresponde tanto à realidade ontológica das coisas, quanto à mente divina transcendente, absoluto. Esse triângulo, então. Pois é, dizer, então a verdade para nós é só a verdade da proposição. Aristóteles que criou este conceito, os medievais que o destrincharam de todas as maneiras possíveis, os modernos não discutiram o conceito de verdade porque aceitavam a tradição. Descartes nunca discutiu a fundo o conceito de verdade. Kant também não. Entretanto, para Kant, tinha que estar fazendo Kant aqui. Essas antinomias. Uma das antinomias é a verdade. Não é possível falar da verdade de modo científico, né, como queria Kant. Mas como ele fala toda hora de verdade e depois faz a ética, ele resgata a verdade não pela metafísica, mas pela moralidade. Não é possível falar de moral sem falar de liberdade. Ou seja, a liberdade da qual eu não posso falar, entretanto, devo admitir que ela existe porque o ser humano é ético. Isso é, ele encontra dentro de si o imperativo categórico do respeito à humanidade, na minha pessoa e na pessoa de todos os outros. Isto não é criação nem divina nem nada, ela é da interioridade humana. Para que exista este princípio ético, eu devo admitir também aquilo que pela razão pura não pude falar, liberdade. E assim também o conceito de Deus, o conceito de mundo como essência, Heidegger fala através da moralidade e não através da metafísica. Sim, mas não era o tema principal deles, não. Né? E Heidegger, então, rediscutindo essa questão da verdade, ele sacou que a verdade não é proporcional em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Mas ele vai dizer que será uma estrutura ontológica do Dasein, ou seja, do ser humano. Vou reler algumas passagens que a doutora leu. A tese de que o lugar genuíno da verdade é o juízo, é a mente então, é a abstração, não apenas é erroneamente atribuída a Aristóteles. Isso é a grossura de Heidegger, se engrossou. Aristóteles fez sim esse conceito, mas não nas palavras e na maneira que Heidegger quer. E daí?
mas não faz mal. No que respeita ao seu conteúdo, um desconhecimento, Aristóteles diria, desconhecia a estrutura da verdade. Eu que vou falar da estrutura da verdade. A proposição não é o lugar primeiro da verdade. Ao contrário, a proposição, enquanto modo de apropriação da descoberta, seja uma apropriação da capacidade que o ser humano tem de abstrair, e eu descubro a essência no fundo de cada coisa, sim, através dessa, né? Ou seja, a verdade então está na abertura do ser aí ao mundo. Aí que está. Agora, sucede que Heidegger não tem razão aqui, porque essa abertura, que para os antigos era somente que forma o conceito de verdade, ela é uma estrutura ontológica do ser aí, ou seja, ela está na abertura do ser aí. Vou fazer um quadrinho depois que explica isso. A verdade mais originária que nós procuramos é o próprio ser aí que se abre. E nós dissemos, no outro semestre, que finalmente, quando Heidegger estabelece, digamos, uma série de estruturas ontológicas, o Dasein como ser no mundo, o Dasein como ser com os outros, o Dasein como cuidadoso, o Dasein como ser para a morte, finalmente descobre que o Dasein é tempo, é puro processo de acontecer. Então, essa que é a abertura. Então, para Heidegger, a verdade, ela se encontra nesse momento original, isso é, do ser humano aberto ao todo. Isto é, ele fala do todo humano, então, o Dasein, com todas as suas estruturas, aberto à acolhida do mundo. Entretanto, dava perfeitamente para tirar essa mesmíssima conclusão com outros termos na visão medieval, na visão grega, porque para todos, gregos, medievais ou modernos, a inteligência nos abre para o mundo. Não era preciso ouvir Heidegger dizer isso para nós. Certo? Agora, ele tem sua razãozinha quando diz que essa abertura não é só da razão. Nós outros nunca disseram que é só da razão, mas que é da totalidade do que eu sou, com todas as minhas estruturas, que me abro, a acolhida é das coisas. É isso. Por isso que aqui, bem no fim, escondidinho no texto, está a palavra-chave de tudo isso que foi lido aqui. Com isto, prelineia-se a resposta à questão do modo de ser da verdade, e do sentido da necessidade de pressupor que a verdade se dá. Ela se oferece, es gibt, a verdade se dá, se oferece. Enquanto constituída pela abertura, aqui a palavra não gosto nada, enquanto constituído pela abertura, o Dasein é e está essencialmente na verdade. Na verdade. Isto é, o ser aberto, ele é verdadeiro. Eu vou voltar depois a esse conceito. Bem, agora fazendo a minha colocação geral.
É isso. Então a proposição não é o lugar da verdade, ou seja, a proposição de juízo, como adequação da mente com as coisas. O frasco de água está sobre a mesa. Não é essa proposição que é o fundamento da verdade. Ao contrário, o fundamento da verdade é a abertura do ser aí. É a abertura do Dasein. E a verdade, então, é uma estrutura ontológica do Dasein. Ou seja, cada um de nós é um ser no mundo, um ser com os outros, um ser cuidadoso, zelador do mundo, um ser temporal, portanto somos uma estrutura aberta a. Este que é o fundamento. Então, a proposição não é o fundamento da verdade. O fundamento da verdade é o próprio modo de ser do Dasein, que ele é tudo isto: ser no mundo, ser cuidadoso e ser verdadeiro. Ser verdadeiro. E aqui uma discussão infinita, que enquanto sou aberto, eu sou verdadeiro. Então diz Heidegger, veremos na próxima vez, mas já antecipo, que de alguma forma está aqui, em Ser e Tempo também, no parágrafo 44, que o Dasein está sempre na verdade. Por isso diz a verdade. Dizemos a verdade. Está sempre na verdade. Isto é, ele está sempre aberto. E eu só me fecho quando morro. Então, deixa para lá a morte, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, ele está na falsidade. Falsidade aqui não é no sentido moral, de dizer coisas falsas aos outros, inventadas, não. Por falsidade, ele está na falsidade, significa que o ser aí é encobridor. Ele é um ser velante. Ou seja, eu sou um ser desvelante, por natureza, estou aberto ao mundo, mas também sou um ser velante, encobridor da verdade. Portanto, vivo também na falsidade. Ao mesmo tempo, isso é contemporâneo, que eu vivo na verdade, porque sou aberto, sou também aquele que vive na não-verdade, ou seja, é aquilo que eu dizia primeiro. Fazer filosofia é buscar o sentido do mundo, do homem e da história. Mas nós nunca encontramos um sentido final. Nós encontramos sempre sentidos. O sentido que na Idade Antiga se deu, como eu falei na primeira hora, o sentido que se deu, que os medievais deram, que nós modernos nos damos e que nós contemporâneos também damos. Isto é, são muitos sentidos que se dá ao mundo. Por isso mesmo, enquanto eu anuncio e descrevo aqui num livro o sentido que eu dou ao mundo, eu estou, por assim dizer, ocultando todos os outros sentidos que ele possa ter. Então, o discurso humano, ele é desvelante, mas ao mesmo tempo velante de todos os outros sentidos que ele possa ter. E cada um de nós pode dar um sentido ao mundo, e dar outro, e se alguém de nós encontrasse um sentido final, nós poderíamos, não é contestar, mas respeitando, dizer, não, eu entendo um pouco diferente, né? É assim. Por isso mesmo, o Dasein, sendo aberto, abertura pura, temporalidade pura, ele é desvelante, mas enquanto anuncia um sentido de mundo, ele é também velante.
Eu já fiz esse quadrinho, mas vou colocá-lo de uma forma simples para vocês, porque ao fazer o parágrafo 7º, eu fiz esse quadrinho, que é o seguinte. Coisas do mundo. E aqui, nesse outro, nós temos o Dasein. Isso aqui é, por assim dizer, abertura. É uma grande clareira onde as coisas se dão, onde aparecem. E daí toda a terminologia que discutimos, quem fez o meu curso no outro semestre, no parágrafo 7º, ou seja, de dizer, nessa abertura, então, aparece. O fenômeno é um aparecer. Como diz a palavra, fenômeno significa mostrar-se, desvelar-se. O mundo se revela, se mostra aos homens. Ou seja, a fazer filosofia, repito, é desocultar aquilo que está oculto, revelar, revelação. Enfim, a filosofia, através desse quadrinho, que revela, ilumina o sentido das coisas, é uma epifania. Ele usa a palavra epifania lá no parágrafo 7º. A palavra epifania, que não é muito do uso filosófico, mas é do uso teológico. Na Bíblia tem a epifania, ou seja, o dia em que Jesus, no Novo Testamento, se revela e se mostra ao mundo, no dia do batismo dele. Que então diz lá o texto que o Espírito Divino baixou sobre ele e disse: este é o meu Filho muito amado, nele coloquei todas a minha complacência. A complacência seria isso, a epifania de Jesus, que é uma festa religiosa cristã muito celebrada antigamente e que hoje se faz em dia de domingo. Muito bem, tem isso. Então, transpondo isso para a filosofia, a estrutura ontológica do Dasein, que se abre para o mundo, e o aparecimento do mundo, das coisas deste mundo, nesta claridade, neste horizonte de sentido, é que se dá a epifania. Isto é, o mundo se revela a mim e eu ao mundo. Essa então seria outra maneira de discutir a teoria da verdade. O que vocês acham disso, dessa colocação? Temos um tempinho ainda. Então depois vamos conversar. Daqui ele tira conclusões que estão aqui logo adiante, deste trecho que nós lemos. Isso. Nós lemos a página 295 e na página 296 e 297 é praticamente de conclusões dessa teoria da verdade que ele propõe. Então, em conclusão, a conclusão óbvia é a seguinte: antes do Dasein, já falei isso, antes do Dasein não havia verdade. Não havia verdade. Porque se a verdade vem e aparece na abertura desse horizonte aberto, não havia essa abertura. O homem, nós viemos muito posteriormente, nós somos muito recentes em relação à natureza. Então, no princípio, sim, mas também não existiam princípios. Ele elenca alguns princípios da metafísica antiga muito verdadeiros. Por exemplo, antes
que aparecesse o Dasein, não existia o princípio de contradição. Que não tinha ninguém para ver isso. Não existia uma mente humana. O princípio de contradição, no seu enunciado mais simples e elementar, é este. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Ou é ou não é. Princípio da contradição, fundamental na filosofia antiga. Princípio de contradição. O princípio de causalidade, outro pilar da filosofia antiga. O princípio de causalidade, e medieval. Tudo isso é medieval e antigo, e grego. Então, o princípio de causalidade, isto é, no seu enunciado mais simples, todos os efeitos têm causa. Isso que é, tudo que é produzido tem atrás de si um produtor. Se aqui tem uma mesa, eu não sei quem, mas alguém a fez. Alguém a fez. É isso que é o princípio de causalidade. Tudo. O princípio da moralidade antiga. Moralidade antiga, grega e medieval. Tudo o que fazemos, o fazemos por um fim. Isso é, nós não fazemos nenhuma ação que não seja para alcançar alguma finalidade. Só beber para algum gesto que sem nenhuma finalidade, espontâneo, como nós dizemos. Tudo que nós fazemos, racionais, nós fazemos sempre para realizar algum propósito. Pois é, esses princípios não existiam antes do Dasein, não existiam. Mas, ele cita outro aqui, mais perto de nós, os princípios de Newton também não eram nem verdadeiros nem falsos. Os princípios da física, portanto, não só do mundo metafísico, mas os princípios da física. Isto é, antes de Newton, as leis da física não eram verdadeiras. Eram verdadeiras. Mas então eram falsas? Não, elas eram. Isso é, não tinha aparecido o Dasein aberto, horizonte de claridade das coisas. Não tinha aparecido a inteligência. Não tinha aparecido a inteligência. Então Heidegger aqui, ele puxa um pouco pelos cabelos a tese para o lado dele, como sempre se faz na filosofia. Sempre é como quem conta um conto, acrescenta um ponto. Um filósofo tem que acrescentar alguma coisa, e notadamente os alemães têm que sempre acrescentar o ponto dele. Então, os princípios de Nietzsche, antes do Dasein, não eram nem verdadeiros nem falsos, porque não existia a clareira, o horizonte de aparecimento que é o Dasein todo inteiro. Não existia, era inteligência. Não existia inteligência. Nisso se equivale. Os princípios da física, então. Mas, ali questionando mais profundamente ainda, as verdades absolutas e eternas, que são atemporais, fora do tempo, que estão na razão platônica, que estão na profundidade da metafísica de Aristóteles, ou então da teologia medieval, essas verdades absolutas e eternas, diz ele, só se comprovam se de fato o ser humano for comprovado que ele é eterno. Essa é uma expressão bastante forte, notadamente para os ouvidos dos teólogos. Só se comprovam se o Dasein existiu desde toda a eternidade. Estou vendo aqui literalmente essa passagem. Outra. Não, vamos ler, podia ler essa conclusão de tudo isso, esse pedaço aqui até aqui. A conclusão que está escrita aí. O ser da verdade encontra-se no nexo originário com a presença. E somente porque a presença é
se constitui pela abertura, ou seja, pela compreensão, é que se pode compreender o ser e que uma compreensão ontológica é possível. O ser, e não o ente, só se dá porque a verdade é. Ela só é na medida e enquanto a presença é. Ser e verdade são, de modo igualmente originário. Só se pode questionar concretamente o que significa dizer o ser é e de onde ele deve se distinguir de todo o sente, caso se esclareça o sentido do ser e a envergadura da compreensão ontológica. Isso. Então, é a conclusão que ele tira, né, de tudo isso. O ser da verdade encontra-se em nexo originário, é a primeira frase que ela leu, em nexo originário com o Dasein, a presença. Essa palavra presença me diz quase nada, mas não deixa de ser correta, né? Mas é uma interpretação que a Cavalcanti deu. Então, o ser da verdade encontra-se em nexo originário com o Dasein, como falamos até agora. E somente porque o Dasein é, enquanto o que se constitui pela abertura, eu sou, enquanto me constituo dessas estruturas ontológicas que constroem a minha abertura até o momento mais aberto, mais amplo, que é o ser temporal, pois é. Então, a verdade está em nexo ontológico com esta abertura, esse processo originário de acontecer o próprio Dasein, o próprio ser humano. Ou seja, pela compreensão, como eu fiz primeiro, o ser humano, nós, o Dasein, damos sentido ao mundo, ao homem e à história, ou seja, nós compreendemos. Finalmente, aqui está as palavras, é uma compreensão ontológica possível. Compreensão ontológica possível. É no finalzinho do texto. Antepenúltimo parágrafo deste parágrafo 44. Estou chegando no fim dele. Sim, então, o ser e não o ente, ou seja, a totalidade de ser, e não cada ente em particular, o ser e não o ente, só se dá, se mostra, se manifesta, porque a verdade é. E a verdade é esta abertura. Então só aparecem as coisas do mundo no meu horizonte, porque realmente eu sou um horizonte aberto, um processo temporal de acontecer. Então, o ser e não o ente só se dá porque a verdade é. Ela só é na medida em que existe o Dasein. Então, a verdade existe, a verdade é, enquanto o Dasein é. Enquanto o Dasein é. Isso nós já vimos. Conclusão que eu já apontei no começo desta noitada é a seguinte: a verdade finalmente é relativa. Relativa. E ele discute aqui num parágrafo pequeno essa relatividade, porque hoje nós dizemos que a verdade é relativa. Linguagem corrente, a verdade é relativa. E respondemos, se a verdade é relativa, então não existe verdade nenhuma, porque cada um inventa a sua. Ela é relativa a mim, sim, ela é relativa ao Dasein. Entretanto, não se trata de falar da relatividade da verdade em sentido subjetivo. Heidegger fala da verdade objetiva, isto é, dessa estrutura aberta que sou eu, na qual se mostram, aparecem
as coisas. A verdade, então, não é subjetiva, mas ela é objetiva. Mas a verdade é relativa ao modo de entender o mundo nas várias épocas. Nós o entendemos no nosso, ou seja, a verdade é relativa ao que nós sabemos hoje. Então nós podemos anunciar a verdade histórica e o fazemos no modo que hoje nós somos capazes de fazer. Isso é, numa forma, de um modo muito mais crítico que os antigos puderam fazer. Hoje nós temos mais recursos, temos mais referências arqueológicas e da tradição, de pensamento. Então nós estamos mais bem posicionados para fazer uma leitura do mundo. Então a verdade é relativa ao que nós sabemos. Por exemplo, ele fala aqui das verdades de Newton. Hoje não são mais aquelas. Mas então ele mentiu? Ou ele se enganou redondamente? Não. A verdade das coisas físicas se alargou enormemente. Newton é o pai inaugural dessas coisas todas que se foram para frente. Ele não mentiu para ninguém. Disse a verdade possível naquele momento da ciência. Nós dizemos a verdade histórica na medida e no modo que nos é possível hoje. Mas, longe de dizer que os intérpretes antigos mentiram, os intérpretes da história não. Eram construções que eram feitas conforme os elementos disponíveis, ou a tendência filosófica de cada um. Né? A explicação que hoje nós temos do ser humano, com toda a parafernália que nos vem, parafernália científica que nos vem da física, que nos vem da biologia, cada dia mais, nós sabemos muito mais amplamente do que os antigos para falar de nós, seres humanos. Os antigos não mentiram, não, mas falaram a verdade do ser humano como era possível naquela época, com as filosofias que tinham, com as teologias que tinham, com as muito parcas informações biológicas, físicas disponíveis. Hoje nós temos toda essa assistência da tecnociência que nos vira ao avesso, né? e até demais, em muitas ocasiões. Então é muito mais fácil de conceituar o ser humano hoje, mas ele sempre se conceituou na forma metafísica, na forma religiosa, na forma da razão dominante dos modernos, e assim por diante. Então, a verdade de fato é um desvelamento provisório, desvelamento provisório das coisas do mundo, do homem e da história. Desvelamento provisório calculado, desvelamento calculado e feito segundo cada época da história. É um desvelamento, então, provisório, temporal, e todo o mérito de Heidegger, para mim, terminou aqui, de ter discutido a verdade na horizontalidade. Aqui colocou a verdade perto de nós. Muito rica, sim senhor, muito rica. Entretanto, pobre ao mesmo tempo, porque nós nunca terminamos de desvelar o sentido do mundo, do ser humano e das coisas. Mais ou menos isso, então, e na próxima vez nós vamos discutir, porque hoje eu terminei, cheguei, vamos discutir a essência da técnica. Está em... A essência da verdade, não a essência da técnica, não. A essência da verdade, que se encontra deve estar traduzido em português, nos ensaios e conferências, a editora Vozes que tem isso.
Não sei se foi Carnelo Leão que traduziu. Tomara que tenha sido ele, porque então ele conhece bem, mas ele inventa também muitos termos, que ele tem um cabedal tão grande de conhecimento das coisas antigas, que ele inventa vários textos, mas é sempre bem feito.